Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para vocês, nossos telespectadores, debates sobre os temas mais importantes do momento. Hoje nós vamos falar sobre reforma da Previdência, que é o grande assunto econômico de 2019. Recentemente, votações têm se dado dentro do Congresso Nacional relativos a essa matéria e outras discussões estão em andamento. Uma das votações ocorridas esta semana no Senado Federal tratou da MP 871, que foi apelidada de MP da antifraude, visando aí estabelecer critérios mais duros, mais rígidos para a obtenção de benefícios referentes ao INSS e diminuir o percentual de gastos que estariam sendo desperdiçados com irregularidades. Também é alvo de uma grande discussão se estados e municípios devem entrar no bojo da reforma da Previdência. Recentemente, os 3 governadores do PSTB, incluindo o governador gaúcho Eduardo Leite, se manifestaram favoravelmente à inclusão. E é discutido pelo relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, na comissão especial, que haja algum tipo de adesão, pelo menos dos estados que estão em situação contábil mais deficitária. Várias unidades federativas militam para que a Previdência seja universalizada, ou seja, haja adesão imediata dos estados e municípios a ela. Alguns, entretanto, defendem o contrário, notadamente de partidos que governam estados e que são de oposição, como, por exemplo, é o caso da Bahia. E nós vamos tentar debater no programa de hoje estes temas relativos à reforma da Previdência. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o empresário, professor da ESPM, mestre e doutor em administração e engenheiro eletricista, Camilo Borner. Sociólogo, assessor do senador gaúcho Paulo Paim, professor Otto Mateski. MBA em governança corporativa, mestre em gestão empresarial, Paulo de Tarso. E o diretor do Sindesprev Rio Grande do Sul, Thiago Manfroy. Antes de eu passar a palavra aos convidados que estão à mesa, nós vamos reproduzir aqui uma entrevista que eu fiz com o Paulo Eduardo Martins, que é deputado pelo PSC e foi um dos principais articuladores da MP 871. Ele foi o relator da matéria que foi votada esta semana. Vamos reproduzir a entrevista e depois voltamos aqui para o estúdio. Deputado Paulo Martins, é um prazer recebê-lo aqui no Cruzando as Conversas. E como o senhor tem um tempo muito curto, eu gostaria de imediato fazer algumas perguntas para o senhor. A primeira delas é sobre a tramitação do projeto da MP 871, do qual o senhor foi relator. Como é que foi o andamento? Guilherme, a comissão foi instalada no dia 10 de abril. A medida provisória foi editada bem antes, mas é fato que a comissão foi instalada no dia 10, onde eu fui escolhido como relator da proposta. A partir daí eu fiz um plano de trabalho o mais enxuto possível, porque o calendário era difícil, tem que considerar que havia ali o feriado de 21 de abril, 1º de maio, enfim. Então mesmo assim realizei as audiências públicas, foram apenas 2, exatamente por causa do tempo que era exíguo. Então no dia 7 a gente já apresentou o relatório e no dia 8 de maio o relatório foi votado e aprovado na comissão. E em seguida ficou livre para ser pautado em plenário. Mas entendo que uma demora na instalação dessa comissão, mas que o resultado não comprometeu o resultado, a gente conseguiu votar. E foi necessária muita articulação para esse texto ser aprovado, na sua avaliação? Um trabalho muito duro, porque envolve muita coisa, desde você ceder no texto, abrigar, acolher emendas parlamentares, a também convencer os outros, enfim, até troca de membros na comissão, isso tudo foi trabalhado. Então, num texto que recebeu 578 emendas, eu acolhi mais de 120 emendas, depois fiz outras modificações, sempre tentando distensionar a comissão, evitar a obstrução, enfim, e isso funcionou
e a gente conseguiu aprovação tanto na comissão quanto no plenário. Uma última pergunta. O posicionamento da oposição, deputado. O PT votou contra a proposta. Como é que o senhor avalia o posicionamento dos partidos de esquerda da oposição em relação a essa matéria? Veja, eles têm uma base sindical, o PT tem uma base sindical. E essa medida provisória, ela tira o poder dos sindicatos, corretamente. Não faz sentido hoje, tendo os meios tecnológicos que estão disponíveis, os sindicatos servirem ali como uma extensão do Estado, fornecendo declarações para testar quem era trabalhador rural e quem não era. Então, já ao tirar os sindicatos dessa jogada, a oposição passa a se colocar contrária à MP, independente dos seus méritos. Eles tinham um problema com a base deles, então tiveram que marcar essa posição e não votariam favorável de maneira alguma. Houve acordo em alguns pontos para evitar a obstrução. Você sabe que o nosso regimento da Câmara ele dá muito poder de obstrução, porque ele foi construído numa lógica para 2 partidos, hoje há vários, então isso pode atrapalhar bastante, e aí a gente tem que fazer essas negociações para evitar isso, poder votar, ainda mais quando é uma medida que tem prazo para validade. Então tá aí a entrevista que eu fiz hoje com o Paulo Eduardo Martins, do PSC, relator da medida provisória 871, entrevista com exclusividade que ele concedeu via um WhatsApp, inclusive, né? O que não é a tecnologia? E, obviamente, como ele faz menção ao Partido dos Trabalhadores e à oposição, eu vou começar questionando o professor Ottmar Teske, que é assessor do senador gaúcho Paulo Paim, que acredito eu que está na nossa audiência. Então eu pergunto para o Ottmar, o que levou o Partido dos Trabalhadores e o senador Paulo Paim em particular a terem votado contra uma MP que, segundo seus defensores, propõe combate à fraude? Porque o discurso do senador Paim sempre foi em prol de um sistema previdenciário justo, em prol de um sistema previdenciário que, segundo ele, seria, digamos, menos factível de ser fraudado ou de, eventualmente, sofrer por falta de recursos proveniente de sonegação. E daí o senador e o Partido dos Trabalhadores e a esquerda em geral votam contra. Não fica desmoralizado o discurso da esquerda? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite os nossos telespectadores, boa noite, senador Paim, que está nos assistindo, acompanhando. Mandou um abraço para você, Guilherme, para Espero contar com o senador aqui uma hora dessa. RDC, né, saudando também ao nosso professor Camilo, né, também ao nosso mestre Paulo de Tarso, né, nosso companheiro diretor do Sindiprev, Tiago Manfroy, e dizer que o Partido dos Trabalhadores, né, principalmente envolvendo diretamente o Senado Federal, o senador Paim, não foram convidados para a festa, né? Nós não tivemos nenhum acesso, nem fomos convidados para discutir a medida provisória 871, né? Portanto, ela veio praticamente pronta. Nós temos uma posição, somos absolutamente a favor, né, de combater as fraudes da Previdência, isso não há nenhum problema. Acreditamos que com uma boa força-tarefa, né, uma boa lava-jato que poderia ser feito para, né, discutir exatamente as fraudes, é fundamental, né? A gente vê aí que existem empresários, né, que estão comprando aviões, inclusive tem alguns empresários que até são políticos, se tornaram expoentes, são líderes executivos, que compraram aviões por 60 milhões de reais e não pagaram com recursos do BNDES e simplesmente, né, ficou por isso mesmo, não paga o imposto sobre o seu avião. E tem outros que compram ultimamente já não é mais avião de 80 milhões, já tem avião de 250 milhões sendo comprado, e aí, por exemplo, tem um empresário que ganhou aí uma anistia de 150 anos para pagar, né, o INSS. Sem falar que nós temos o Bradesco, nós temos aí a própria Gerdau, nós temos 500 empresas que foram levantadas na CPI da Previdência, devidamente comprovados, com documentação, com as provas de que tem 1 trilhão e 200 bilhões de reais
que estão fora, né? E que é o mesmo valor, um valor meio mágico, 1 trilhão e 200 bilhões que serve para tudo. E agora, em 10 anos, se quer buscar isso e vai se atacar quem? Né? Vai se atacar exatamente quem ganha um salário mínimo. E foi muito triste. Ontem o senador Paim, hoje inclusive foi para a tribuna, fazer essa denúncia, que veio de roldão, veio de uma forma bastante agressiva, né? Não teve debate, não teve tempo, 2 horas e pouco já se votou. Quer dizer, o senador é um sujeito bastante equilibrado, que fica ali observando. E quando ele achou que ia começar o debate, já tinha terminado, porque era 5 a favor, 5 contra, vota, terminou, e a votação foi muito rápida. Então, estava no prazo limite para validação da MP, mas eu digo... Demorou muito tempo a tramitação dentro do Congresso? Não, eu acredito que não. Eu penso que faz parte, né, do parlamento falar, discutir, ainda mais no Senado. Então, eu particularmente vejo que não é da esquerda, né? Isso também... O próprio Álvaro Dias ontem se manifestou em relação a isso, que não tem nada a ver com a esquerda e outros senadores, que vai mudar essa relação de o governo chegar colocando a faca no pescoço. E a gente que acompanhou, o Thiago estava em Brasília, nós estávamos acompanhando quando esse debate, né? O Paulo Eduardo Martins, um bom deputado, né? Ele é até uma pessoa bem intencionada, mas ele demonstra aí, quer colocar de novo a culpa, né, em cima dos trabalhadores. Então, dizendo que isso é problema do sindicato, que é o problema... Eu vejo isso é um bom debate para a gente fazer, mas a nossa posição é exatamente essa, né? Então, tanto o Paulo Eduardo Martins como o nosso senador Idalci Lucas, né, do PSDB de São Paulo, estavam fazendo ali na comissão especial toda uma discussão em relação... Tu consideras, eu não estou pedindo para que tu fale em nome do senador, não é minha intenção, mas tu consideras, tu é o nosso debatedor aqui hoje, tu consideras que esta MP... ela não resolve o problema, ela não vai conseguir impedir fraudes. Não, a questão desta MP é uma mini reforma da Previdência e ela vai caçar, vai abrir, né? Ela vai, na verdade, quebrar sigilo bancário de alguém que ganha salário mínimo. A questão não é... Nós queremos que a fraude seja combatida em todos os níveis, mas eu quero saber também por que não abre o sigilo bancário dos que compram aviões por 250 milhões, por 80 milhões... É isso. A questão não é contra a fraude, a questão é que abra para todo mundo. Por que é só para quem ganha salário mínimo? Então, essa medida provisória 871 vai atacar os que ganham BPC, o que é o trabalhador rural, o que ganha só salário mínimo. Essa é a grande discussão. Agora, os que ganham muito não são fiscalizados, não são auditados, não são, né, eles sequer pagam imposto. Então, a minha posição também, pessoal, vai nessa linha. Né? Eu não estou falando em nome do senador, ele fala por si, eu falo, né, da minha condição como professor e sociólogo. Convidamos, né, o Otman. Isso. Esperamos de uma próxima oportunidade convidar o senador Paim. Mas nós estamos num projeto único, portanto, nós pensamos dentro de uma proposta e nós somos coerentes naquilo que a gente defende, né, em todas as pontas. Muito bem. Camilo, prazer recebê-lo aqui novamente no programa. Prazer. Veio de um evento no Instituto Atlantos que estava muito bem frequentado, vi as fotos, não vi a palestra, vi as fotos, mas de duas boas-vindas. Muito obrigado. Esse tema é um tema importante e eu gostaria da sua avaliação em relação à MP, claro, e à entrevista do deputado Paulo Eduardo Martins. Guilherme, obrigado pelo convite. Saúdo aí o telespectador e os demais componentes da mesa aí. O Paulo, o professor Otmar e o Thiago Manfroy. Eu escutei atentamente o que o professor falou, meio diversionista, afinal de contas, o que tem a ver avião, anistia? Agora um problema justifica outro, e nem sei se é problema. Citou ali uma série de devedores do INSS, é bom lembrar que o próprio Partido dos Trabalhadores deve 10 milhões, né, de reais. O ponto aqui é muito claro. Nós temos uma MP que é, sim, para verificar fraudes na Previdência e, naturalmente, são aqueles que são beneficiados. Não tem muito o que fazer. O que se vai fazer? Vai pegar e simplesmente aceitar todos que acabam se inscrevendo e pagar compulsoriamente? O problema é justamente levantar aqueles que se utilizam de benefícios, como o BPC, por exemplo, de forma fraudulenta, que fazem com que a conta recaia justamente sobre aqueles que merecem, ou que têm, ou pelo menos de direito, né, devem receber aqueles valores.
Então, me parece muito mais uma jogada política. O PT está marcando posição, o senador Paulo Paim fez o de sempre, né? Votou contrariamente porque, neste momento, está na seara oposta, né, politicamente, porque vamos lembrar que reforma da Previdência, a própria Dilma Rousseff quis fazer, o Lula fez, todo mundo que chega em Brasília tem a árdua missão de fazer a reforma da Previdência, até porque vai ser uma pauta constante, dado que as questões demográficas, as variáveis demográficas mudam de ano a ano. A gente cada vez tem mais pessoas velhas em relação à população economicamente ativa, as famílias estão tendo cada vez menos filhos, a gente tem cada vez mais déficit, a gente tem um sistema que está estourando, o governo não sabe o que fazer, hoje já ocupa aí na ordem de 52%, 54% do Tesouro, o consumo com previdência, as perspectivas são de piora, isso significa que não vai ter dinheiro nem para educação, nem para saúde, nem para segurança, em pouco tempo, se nada for feito. Então, pelo Brasil, a gente precisa urgentemente resolver o problema da Previdência Social e qualquer medida, e esta é uma medida pequena, mas que ajuda a combater a fraude, deve ser bem-vinda, inclusive dos partidos de oposição. Eu gostaria de lembrar que na época a estratégia, me parece que a estratégia apresentada pelo governo, quando apresentou esta MP, era de dar uma resposta a uma das principais críticas feitas por aqueles que se opõem a uma reforma da Previdência, que é sempre elencar a questão das fraudes, claro, e do não pagamento da Previdência por meio da sonegação. Pois é, e aí criticam, e na o hora de governo aprovar, apresentou esta MP. Não, mas aí é uma questão de se discutir se há uma ferramenta correta. Mas essa foi a estratégia do governo, apresentar isso como... Bom, nós estamos enfrentando o problema do déficit previdenciário, mas também estamos oferecendo uma resposta para a questão da sonegação e das fraudes. Essa foi a estratégia. Claro, e qual é o problema? Eu não entendo por que se posicionar de forma contrária. Quem é que, em sã consciência, é contrário a descobrir, a tirar do sistema aqueles que estão fraudando? Isso é para beneficiar quem está no sistema e quem merece estar nele de forma legítima. Então, poxa, de novo, estão ideologizando a questão, estão transformando, jogando para o campo político e está se esquecendo o que é principal, que é fazer o Brasil andar para frente e resolver um problema que daqui a pouco... Mas aí eu tenho que fazer uma provocação. Os liberais daí são a favor da medida, mas essa medida ela traz uma quantidade maior de burocracias para você receber o benefício. Não é meio contraditório? É contraditório, mas a partir do momento que tu tem um sistema onde tu faz com que as pessoas todas participem e ele é um sistema necessariamente coletivista, o que impacta no que tu recebe pode impactar no que eu recebo. Então não tem muito o que fazer. A gente precisa resolver por dentro dele mesmo. Então, qual é a alternativa que nós temos a não ser depurar o próprio sistema para fazer com que o sistema possa seja mais rígido, seja mais correto, seja mais justo, que as pessoas recebam de fato conforme o seu direito? E qual é o problema disso? Tá? Eu gostaria de lembrar que quando o governo Lula ofereceu uma reforma da Previdência, muitos que eram da oposição votaram a favor. Tá? Votaram a favor. PSDB, e eu não sou do PSDB, aqui está alguém que está muito vinculado ao PSDB, pode dizer, o PSDB votou a favor. Agora, por que o PT vai lá e vota contra? Muito bem. Que o telespectador diga. Thiago Manfroy, boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, companheiros de mesa, Camilo, professor Otomar, Paulo. Eu acho interessante essa discussão aqui, até porque mostra que há um desentendimento muito grande sobre a MP 871. Olhando o debate até agora, a gente verifica que o centro da questão da MP não foi tratado aqui. Qual que é o centro? O centro da questão da MP é retirada de direitos. Ela não trata de fraude. Inclusive, isso é uma técnica que o governo usou de apelidar ela de MP da fraude para criar o apoio popular. Se você for ler, hoje em dia a gente está muito sujeito a essa questão de fake news, enfim, eu acho que isso influencia muito também no pensamento das pessoas. A gente tem uma matéria, uma manchete, né? MP antifraudes. E o conteúdo da MP? Quem é que destrinchou esse conteúdo? Que medida que foi imposta ali que realmente ataca a fraude dentro do INSS? Nós, enquanto servidores do INSS, entendemos que essa MP ela é um Frankenstein, na verdade. Um verdadeiro Frankenstein. A minha matéria seria MP Frankenstein. E explico por quê.
Essa MP ela trouxe 3 alterações muito importantes dentro da estrutura do INSS. Uma que ela tirou os médicos peritos da casa. Então não haverá mais perícias feitas dentro do INSS. Isso passa a ser feito por uma secretaria especial. A segunda coisa que essa MP traz é uma série de alterações nas regras para a obtenção de benefícios. Direitos, repito. Tá? As pessoas têm Colocar direitos. mais regras e tirar direitos? É, retirar direitos, quando tu impõe mais regras. Quando tu altera a regra para o critério de validação da pensão por morte, da comprovação, quando além de comprovar que a pessoa era casada, ela ainda tem que comprovar que dependia, tu tá alterando um direito. Agora já não basta mais só comprovar que é casado civilmente. Tem que comprovar, no caso do servidor público, que dependia economicamente. Quer dizer, tu está retirando um direito, porque as pessoas terão que fazer prova. Muitas vezes, e a gente sabe que a população não é organizada. O grosso da população brasileira, quem acessa os serviços previdenciários, não são pessoas organizadas na sua vida. São pessoas que não conseguem fechar 15 anos de contribuição, muitas vezes. Mas o Estado também não é organizado. O Estado, ele precisa ser organizado. Nós, servidores do INSS, defendemos a fraude, o combate à fraude. Foi o combate à fraude. Foi um ato falho. Vou sair em defesa do meu convidado. Foi um erro. Nós defendemos o combate à fraude e ela está nas nossas atribuições, inclusive. Isso deve ser feito sem MP. Não há necessidade de uma MP para isso. Isso está na atribuição do Instituto já fazer. Tá? A MP, o que o governo traz de novo para o combate à fraude é que ele paga um bônus para o servidor, porque hoje, com o sucateamento que o INSS se encontra, com a falta de servidores, que já chegamos a ser 60 mil servidores, hoje estamos em via de extinção, hoje com 25 mil e até o final do ano em torno de 15 mil servidores, não se tem capacidade operacional de fazer análise, recepção, concessão de benefícios previdenciários, mais análise de fraudes. Né? Porque existem relatórios do TCU, controladoria, que apontam, né, que deve ser analisadas as fraudes. Então o governo está pagando um plus, digamos assim, através uma bonificação. Seria uma hora extra para o servidor fazer a mais do seu horário de trabalho aquilo que já deveria ser sua tarefa na jornada dele. Só que não há condições por falta de pessoal. Tu não acha que esse incremento pode ser positivo e pode motivar muitos dos funcionários atuais a realmente ir atrás disso aí? Os servidores estão se pedindo aposentadoria. Eles não estão motivados com o bônus. Muitos, sim, optaram pelo bônus, que vem aí, com a MP. Mas a maioria está se aposentando, porque não há condições dentro do INSS de fazer o que se propõe. Quem está se aposentando é quem tem idade para se aposentar e está no tempo. Isso são mais de 50%, conforme o relatório do TCU de 2013. Em 2013, o TCU já alertava que o INSS entraria num colapso por falta de servidores. O governo não repôs a massa de trabalhadores que saiu do INSS. Por isso é o caos. A proposta do governo agora é fechar agências do INSS, passar para a iniciativa privada os atendimentos, advogados, bancas de jornal, como aqui em Porto Alegre já tem acontecido, se vocês olharem no centro, banca de jornal fazendo atendimento previdenciário, trocar para a internet, celular. Essa é a proposta do governo, sem ter um mínimo de assessoramento por trás. Não adianta a pessoa entrar com a sua documentação e não ter quem faça o trabalho de análise daquele documento. Isso é um trabalho burocrático ainda no Brasil. O cadastro vem para melhorar isso, vai vir, mas isso vai levar alguns anos ainda, isso não é para agora. O governo trata a situação como um descaso total. Agora eu queria trazer alguns dados importantes. Em 2013, o TCU avaliou que o INSS tinha em torno de 3 trilhões de patrimônio imobiliário, patrimônio do Fundo do Regime Geral de Previdência. Imóveis, prédios, enfim, aqui em Porto Alegre vocês devem saber que existem vários prédios do INSS. O próprio Campo da Tuca é um terreno que é do INSS. Hoje está ocupado, enfim. Está aposentado o terreno. Tá lá ocupado e não tem como reintegrar. Perfeito. Tu não tem como desocupar 70 mil pessoas, em torno de 30 mil famílias do local. É um patrimônio da União. Assim como existem vários prédios no centro de Porto Alegre. Então, o total no Brasil todo é em torno de 3 trilhões. Isso em 2013, patrimônio imobiliário, do Fundo do Regime Geral de Previdência. O governo está tirando esse patrimônio do INSS, do Fundo Geral, passando para a Secretaria de Administração de Patrimônio para vender e leiloar. E esse dinheiro vai para onde? Que é dos trabalhadores e deveria compor o fundo. É um ponto que a gente tem que discutir aqui. Outra coisa que se falou é o número do orçamento do INSS na questão do... Nós estamos falando do orçamento total ou do orçamento primário?
54% do orçamento primário. Do total, 24%. Né? A gente tem que botar a dívida pública, o pagamento de juros e amortização de dívida pública no orçamento, para fazer um debate sério. Então, a Previdência hoje ela representa 24% do orçamento federal, global. Se for separar o primário, sem amortização de juros da dívida... Mas você sabe que essa amortização dos juros da dívida é rolagem. Eu não estou discutindo o que é a amortização, estou dizendo Fica quanto empurrando representa... a dívida com a barriga. Eu estou dizendo quanto ela representa dentro do orçamento. Sim, claro. Eu não estou entrando no mérito do que é a dívida, se existe, se não existe. Não, eu sei que não, mas é que é importante para ficar bem claro que rolagem não é necessariamente pagamento. Rolagem é renovação de título da dívida. Com certeza. Que não necessariamente é paga. Ela é adiada. Ela é adiada, mas ela consta do orçamento. Claro, ela sempre. Fica lá e tu não utiliza. Claro, isso sim. Tu não avança sobre ela. Então, assim, o orçamento do INSS... Desse orçamento, o INSS hoje paga 560 bilhões de reais de benefícios ao ano. Isso, orçamento de 2017, tá? Fraudes apuradas e por apurar dentro do INSS. Fraudes indicadas pelos tribunais de contas. Representam 0,3%, 0,4% do orçamento do INSS. Isso é menos do que os bancos aceitam como fraude. Quem trabalha com serviço financeiro sabe disso, que o banco trabalha com até 3% na questão de compliance. Então o INSS está abaixo disso. A estrutura do INSS ela é extremamente eficiente em coibir fraude. Por isso que a SMP ela não tem a intenção de coibir fraude. Apesar do bônus vir e auxiliar, vamos dizer assim, nessa questão, porque obviamente a força de trabalho aumenta fora do horário, né? Fora do horário de expediente dos servidores, o servidor ganha uma hora extra, ele vai, obviamente, se dedicar um pouco mais ali para fazer aquele trabalho. Agora, hoje, da forma como está, o INSS já combate fraudes. Isso é importante se ressaltar. A MP não altera isso. A MP não altera. Uma outra pergunta aí, se combate fraudes, por que há esse volume de sonegação que é alegado, inclusive, por muitos dos críticos dos projetos de reforma, que seria um montante que não seria pago? Se fosse tão eficiente, por que há esse montante? O responsável pelo combate à sonegação de impostos é a Receita Federal, não é o INSS. O INSS é responsável pela fiscalização dos benefícios pagos. Perfeito. E nesse processo, ele é extremamente eficiente, apesar de todas as dificuldades. Se nós tivéssemos a força de trabalho que nós tínhamos há 10 anos atrás, com certeza esse número seria ainda menor. Muito bem. Eu acho que são pontos importantes a serem colocados aqui para a gente começar a debater. Essa MP não é antifraude, essa MP é de retirada de benefícios, criação de uma carreira de perito médico federal e de pagamento de bônus para servidores federais do INSS trabalharem além da jornada, já que o governo está proibido de pagar hora extra. Vou aproveitar a deixa do nosso convidado para fazer aqui a leitura de um comentário do nosso público, que veio pelo Facebook, mas é que eu peguei porque caiu na minha página o comentário, do Rodolfo Catânio, e ele vai na mesma linha que você. Essa MP é uma mini reforma da Previdência, esse negócio de pente fino e combate às fraudes foi uma estratégia para garantir o apoio das pessoas que nem leram o texto da lei. Paulo de Tarso, bem-vindo ao programa, um prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite. Sua avaliação do problema, da entrevista e dos aspectos que já foram abordados. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores aqui da RDC, do Cruzando as Conversas. Boa noite aos colegas de mesa, o Timar, o Tiago, o Camilo. Eu penso assim, acho que toda medida que vem no sentido de trazer transparência, ela é importante. Entendo que talvez o desconforto, e estava lendo a notícia aqui justamente sobre como foi a composição no Congresso Nacional, há um importante representante da oposição, que é o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, que participou desse acordo. Evidentemente que o mal-estar que aqui foi citado em relação a não participação, por exemplo, de um partido, evidentemente que isso está preso à questão da forma como foi. Mas eu acho que não retira a essência e não retira a necessidade de transparência. Eu acho que todas as medidas que vêm na transparência, até porque eu assisti todos os debates da Previdência e essa era uma das questões que eram arroladas, né, pela questão do déficit da Previdência, como a questão das fraudes, enfim, não só essa, mas outras, a questão da sonegação. Então, acho que é uma medida importante, é uma medida que, na sua essência, vai trazer algum benefício e ela não prejudica. O que nós temos que ter em foco é uma preocupação, e eu acho que essa é, na verdade, o objeto da discussão,
em que pese possa se trazer como alegações de que esta é uma medida que representa tal um movimento ou outro de estratégia política, seja do governo, seja da oposição, não aceitar, isso aí faz parte um pouco da retórica, né? O Congresso Nacional é uma casa de retórica, né? E como disse bem o Otto, quer dizer, o fato de parlar, cada um parla de uma maneira, parla numa lógica, parla num sentido e parla na defesa dos interesses pelos quais foram eleitos. E tu conhece aquela frase, né, do cara que foi parlando e atravessou o Atlântico. É verdade. Aliás, há uma expressão que diz que quem tem boca vai a Roma, né? Não é vaiar Roma, não é vai a Roma, não é vaiar Roma, é vai a Roma. Ou seja, quem tem boca chega em Roma. Esse era um dito antigo que é entendido de forma errada, né? Não é vaiar. A conversa e a parla nos leva a caminhos imensos. Então eu quero dizer o seguinte, acho que a medida é importante, ela é uma medida de transparência, ela vem ao encontro de trazer uma das dificuldades. Agora, soma-se isso, claro, tem questões burocráticas, né? Eu quero dizer que não é por esta medida que a questão burocrática ficará melhor ou maior resolvida. O problema burocrático hoje já é uma dificuldade, porque por conta da própria situação financeira do setor público, do Estado, já não há renovação de quadros, já os concursos estão suspensos, porque é uma questão, evidentemente, de limitação. Então a situação burocrática... Hoje, o Paulo Guedes hoje anunciou que não vai ter mais concurso para nada. A questão burocrática é uma questão que já está, de certa forma, comprometida, e o Estado talvez tenha que buscar outros mecanismos, outras alternativas para se somar ao que tem e que não pode crescer, não pode aumentar, não pode ampliar a despesa, né? Tenha que ser realizado. O importante é que nas medidas que sejam tomadas e de busca de complementariedades, isto tenha efetivamente fidúcia, não haja riscos, né, de não haver transparência nos processos. Quem quer que seja que vai fazer isso tem que conferir a transparência, que é o que o Estado necessita para que a sociedade se sinta segura juridicamente, segura institucionalmente dos aspectos que tem que fazer. O que nos preocupa, eu acho que a discussão é mais embaixo, é que hoje, aqui repisando um dado que foi trazido, né? Hoje a despesa da Previdência, e aí eu quero fazer com a máxima vênia ao Thiago Manfroy, uma diferença de avaliação financeira do ponto de vista de fluxo e de estoque. Dívida e estoque. Tá? E quando eu falo de receita e despesa, eu estou falando de fluxo. Só tomar cuidado com os termos para que o público entenda. Então também eu vou explicar. Isso, dívida, importante. O que é dívida, é o seguinte, estoque? Quando tem especialmente o setor público, quando tem uma dívida, ele não amortiza a dívida, ele rola a dívida. Isso, foi o que eu falei. falei. Rolar a dívida, ele paga juros. Então o máximo que ele paga ali é a variação dos juros de uma rolagem para outra, mas ele não amortiza. E o próprio governo determina a taxa de juros que vai pagar. Um pouco diferente de nós mortais, né? Aqui do setor privado, quando digo setor privado, das pessoas físicas que tomam um empréstimo, elas têm que amortizar parte do empréstimo e parte dos juros e parte dos encargos. O governo necessariamente não faz isso. Quando ele lança títulos da dívida pública, ele deixa estancado, ou melhor, ele deixa inerte o capital, que é o principal, e renova nos juros. E é claro que a renovação em juros faz crescer o estoque da dívida. Quando eu falo isso, eu estou falando que a relação de fluxo, que é o que o governo recebe entre os recebimentos da Previdência e os benefícios, fazem que hoje a despesa da Previdência sobre o orçamento, portanto, o seu nível de fluxo, que é entradas e saídas, considerando as entradas da Previdência, hoje representa os 59%. Se somarmos com as despesas da saúde, que é 13%, dá 72%. E a preocupação é essa, é que daqui a 5 anos, em 2024, se tudo mantido como for, inclusive com a reforma, nós saltaremos de 59 para 72. Insustentável. Por quê? Porque a dinâmica, o nosso sistema previdenciário está sustentado em duas dinâmicas. Primeiro, no sistema de repartição, que era o número dos trabalhadores ativos que sustentava o número de trabalhadores que se aposentavam. Sim. Chegou a ser uma relação de 15 para 1, passou para 8 para 1 e hoje está 1,5 para 1. O que significa dizer o seguinte, o sistema pela própria receita não tem condições de sustentar. E a outra questão é a questão da própria mudança demográfica que o país vem enfrentando e enfrentou,
que vai mudar, vamos dizer assim, a longevidade das pessoas. As pessoas vão durar mais, a expectativa de vida vai aumentar. Então, quanto a isso, a questão da reforma da Previdência não há dúvida nenhuma. Portanto, uma medida aqui nessa primeira intervenção minha, como a 871, eu acho que ela vem se somar. E espera-se, né, que todas a gente sabe que houve e houveram algumas distorções nesse processo de concessão de benefícios, né, que tiveram, vamos dizer assim, uma espécie de conluio, né, entre poder público, lideranças políticas, sindicatos. Se sabe que houve isso, especialmente em algumas regiões. Isto várias vezes foi denunciado pela própria imprensa, né? Aliás, os diversos espectros ideológicos preocupados com o país denunciaram isso, tanto da esquerda, da direita, do centro, como da direita, do centro e da esquerda. Então, acho que é uma medida assim que vem para somar. Não é uma medida que vai trazer, vamos dizer assim, impacto definitivo na questão da reforma da Previdência, porque essa mudança de patamar de comprometer 59% dos recursos públicos para 72%, essa sim é uma grande preocupação e essa é que nós temos que ter o foco das mudanças que estão em curso. Eu faço essa primeira intervenção justamente para tomar e gostaria de comentar, vamos dizer assim, mais as questões estratégicas da reforma da Previdência, que do meu ponto de vista parecem ser realmente as que denotam preocupação maior de todos aqueles que têm não só envolvimento direto como beneficiários, especialmente aqueles que têm, vamos dizer assim, o trato da matéria. Ótimo. Não, eu particularmente acho que o Paulo de Tarso, mais ou menos, nós somos uma geração que a gente ajudou a construir esse documentozinho que hoje é revolucionário. Não sei se o professor Camilo e o Tiago, né, e o Guilherme participaram, mas eu não era nascido. Ajudei a escrever isso aqui, ajudei a assinar muitas petições, né? E aqui no capítulo 8, né, desse nosso documento revolucionário, está ali a ordem social. E dentro disso, dentro da ordem social, né, nós temos aqui nesse capítulo 8 uma questão chamada Seguridade Social. O que está em jogo, né, é a questão da Seguridade Social, que tem um tripé, né, que é a Previdência, que é a Assistência Social e que é a Saúde. Obviamente que quando os parlamentares, e eu volto a falar, quer dizer, eu tenho muito orgulho de estar junto com o senador Paim há um bom tempo, mesmo antes de não ser vinculado direto com ele, eu sempre fui professor da área de ciência política, né, da Universidade Luterana do Brasil, professor de sociologia, né, trabalhamos anos na teoria política clássica, comportamento político, tive mais de 17.500 alunos. E muitos deles, né, não conheciam esse documento aqui. Então, quando os parlamentares, e não sabiam que quando os parlamentares colocam uma lei, eles têm que dizer de onde é que vem o recurso. Então, obviamente, 70% desse recurso, né, e aí eu concordo com o Paulo de Tarso, realmente ele tem toda a razão quando diz assim, bom, o estoque, a questão, enfim, né, o problema é que desde 1989... né, porque recursos que vão para a saúde, para assistência e também para a previdência, vem boa parte que os empresários contribuem, boa parte, né, do trabalhador, que praticamente dá 70%, e depois nós temos a outra fonte grande, que é CSLL, que é a contribuição sobre os lucros líquidos, e também a questão do COFINS, né, da contribuição para fins sociais. Esse bolo todo tem superávit, né, até porque isso era dedicado para dentro desse capítulo. Só que desde 1989, Paulo de Tarso sabe isso, os governos começam a tirar dinheiro da Seguridade Social para colocar em qualquer outra coisa. E também, né, a emissão de títulos públicos não serve para pagar saúde, nem professor, nem educação, nada. Ele serve apenas para uma coisa, que é pagamento de juros sem contrapartida, né? E para concluir, né, os títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional através do Conselho Nacional que permite isso, para pagamento somente, né, dentro do lastro do Plano Real, que bate no 5% do PIB, você tem que retirar o recurso dos bancos e dar em troca títulos da dívida pública. E eles só servem para pagamento de dívidas bancárias, só para o banco, não, a liquidez é para o banco, não para pagamento de custeio e outras coisas mais. Esta é uma lógica dentro da estrutura hoje. Então, onde é que eu quero chegar? Dizer o seguinte, que obviamente eu concordo com o Dr. Paulo de Tarso, que diz assim, bom, 80% hoje perdeu, agora é 1,5 por 1, né? Está correto isso.
Se nós formos olhar nos anos 80, que os senhores não tinham nascido ainda, a massa de quem trabalhava nos bancos era algo, né, hoje é 80% a menos. Agora pergunta para os senhores, ok, 80% a menos e você não tem esse lastro. O faturamento dos bancos caiu? Os bancos estão com prejuízo? Os grandes bancos não faturam? Nós entregamos 47%, 41% agora, que foi levantado, inclusive, né, pelos últimos orçamentos, liquidado, 42% que foi para pagamento de juros e de dívidas. Mas eu falei antes que era rolagem de dívida. Mas foi 1 trilhão, mais de 1 trilhão e 200 bilhões que foi simplesmente entregue do nosso orçamento para pagamento. Mas está sugerindo que a gente não pague isso? Eu estou sugerindo uma auditoria. Em qualquer empresa, você pode fazer uma auditoria. Agora, não se faz auditoria da dívida pública, não se faz. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? É óbvio que com a Lei Candir nós perdemos 54 bilhões. E aqui nós temos uma unidade, Paulo de Tarso. O Lazier, né, o Paulo Paim e também o Heinz, os três, inclusive, apertaram o Paulo Guedes em relação a isso. São 54 bilhões que estão fora. E os três estão errados. Quando apertaram o Paulo Guedes, não, eu concordo, aceito, sei que tem a dívida, mas não vou pagar. Se vocês passarem com a reforma da Previdência, em 2022 vão começar a passar 4 bilhões para o Estado. E sem falar que nós já pagamos a nossa dívida do Rio Grande do Sul. Mas eu não quero entrar nesse tema, digamos, mais específico, porque eu quero concluir dizendo o seguinte. Acho que o Paulo de Tarso está apontando para esse caminho. Saindo dessa discussão, eu concordo, né, da medida 871 e dizendo, tem a questão da reforma da Previdência. Mas é indissociável, é imbricada a reforma da Previdência com uma coisa chamada reforma tributária. E a reforma tributária, junto com a reforma da Previdência, né, deve ser um dos elementos fundamentais. E uma das questões que me preocupa, professor Camilo, é quando se coloca assim, né, a questão do empresário e simplesmente do Estado, retirar o Estado e deixar tudo por conta do trabalhador. Isso se chama capitalização. E a capitalização é um desastre total e é esse o objetivo para fazer com que aconteça a reforma da Previdência. Acho que essa é uma preocupação que até o liberal tem que ter, porque se a gente retira a possibilidade de ter rendimento e construção financeira no país, nós vamos nos transformar rapidamente, como nós já estamos indo, em direção a transformarmos na Índia da América Latina. Vamos fazer um intervalo, o Camilo responde na volta, porque nós estamos estourando o nosso tempo e nós convidamos os nossos telespectadores a contribuírem mandando as suas mensagens. No Facebook a mensagem passa na tela. Se você mandar pelo WhatsApp, que está aparecendo nesse instante aí na sua tela, a mensagem cai aqui no nosso tablet e nós lemos dentro das possibilidades do programa. Contribua, participe. Esta mesa também quer a sua avaliação em relação ao problema previdenciário, porque afinal de contas é um debate que afeta a todos. Voltamos na sequência. De volta com Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, o apoio da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Estamos de volta debatendo a questão previdenciária. O primeiro bloco foi mais focado na MP 871. Vamos nos aprofundar no tema nesse segundo bloco, trazendo aspectos relacionados ao orçamento da Previdência, também a necessidade de se debater o papel dos estados e municípios. Essa discussão está sendo feita atualmente dentro do Congresso Nacional. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos que eu ouvi no primeiro bloco e depois passar a palavra para o Camilo. Me traz um pouco de preocupação, eu continuo tratando desse tema sempre que eu me manifesto a respeito da reforma da Previdência, que é essa discussão envolvendo o valor, a porcentagem, o custo da Previdência no chamado Orçamento Federal. E esta, na minha avaliação, confusão que se faz entre pagamento e rolagem. Rolagem, ou seja, o refinanciamento de uma dívida que já existe. E sempre lembrando, dívida pública que é uma dívida gerada a partir do gasto público, do custo do governo para consigo mesmo. Ou seja, nós estamos aí com uma bola de neve que foi gerada a partir do custeio, do custeio da máquina pública ao longo de muito tempo. E quem define o quanto vai se pagar de juros é o próprio
o governo através do estabelecimento da taxa de juros definida pelo Banco Central. Eu acho que a esquerda, e daí vocês podem até me contestar sobre isso, ela faz uma distorção em relação à questão envolvendo pagamento e a rolagem da dívida. Eu vi isso na boca de muita gente. E um outro aspecto que eu acho que é importante ser trazido aqui é em relação a isso que o Ottmar falou agora no fim, e que eu gostaria de apresentar aqui um ponto que eu acho que é importante abordar. Quer dizer, existe a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que tem sido apresentado como um argumento contrário à necessidade da reforma, porque seria a utilização de recursos da Previdência que seriam deslocados para determinadas áreas. Mas é importante destacar que o orçamento se divide em duas partes, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade. A DRU, ela captura 30% dessas duas partes e utiliza esses recursos de modo livre. A filosofia por trás da DRU era você compensar um orçamento deficitário com um orçamento superavitário. Basicamente era isso. Só que é o seguinte, a parte do orçamento da DRU, que a DRU captura no orçamento fiscal, é muito maior do que a parte do orçamento da Seguridade que a DRU captura, que é 30% também. E uma parte desses recursos, que é tirado do orçamento fiscal, é direcionado para o orçamento da Previdência, o orçamento tripartite da Previdência, que envolve Previdência, que é o gasto da Seguridade, assistência social e SUS, porque realmente existe uma conta que não fecha ali. E boa parte dos que argumentam nesse sentido não lembram que a desvinculação das receitas da União também afeta o orçamento fiscal. Então, é um apontamento que eu faço. Vamos lá, Camilo, depois eu volto para o Ottmar e também para o Thiago. Fazer algumas menções aí em relação ao que o professor Ottmar colocou. Primeiro, é sempre recorrente nesse debate citar os bancos como o grande inimigo da nação, que a gente paga uma fortuna e que a gente prefere pagar eles e não outros. O PT teve 16 anos no governo, 16 anos no governo, e os bancos ganharam talvez mais do que antes. O presidente Lula trocou uma dívida externa que se pagava 4% ao ano por quase 20% ao ano, pegando em dívida interna. Eu não estou entendendo, sabe? Às vezes eu penso, poxa, nós estamos numa discussão esquizofrênica, porque afinal de contas fizeram tudo para fazer com que o sistema financeiro atual brasileiro ganhasse mais dinheiro ainda e depois se condena o próprio sistema financeiro por fazer ciranda e por fazer não sei o quê. Vamos lembrar, banco no Brasil tem como principal cliente o governo. É o governo, não são as pessoas. É claro que empresta dinheiro para as pessoas, evidentemente que sim, mas é o governo o grande tomador, é quem rola, é quem faz tudo isso, faz essa ciranda inteira. E a esquerda que critica isto não fez absolutamente nada diferente durante os anos que esteve no poder. Então, eu aceitaria alguma coisa alguma crítica nesse sentido, se o governo Lula, se o governo Dilma Rousseff tivesse feito alguma coisa nesse sentido. Mas eles não fizeram reformas? O Lula fez reforma. Não, fez uma micro-reforma da Previdência, fez. E na época, inclusive, muita gente dizia, poxa, Camilo, tu é a favor da reforma? Alguma coisa tem que fazer. E eu, na época, me lembro que o Lula fazendo e eu dizia, tem que fazer. Mas eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo à questão da dívida interna e esse animal imaginário, esse inimigo imaginário aí, que são os bancos, que ganham sim dinheiro, mas ganham dinheiro porque tem um cliente que é voraz, que o tempo inteiro está demandando gasta e não tem para onde ir, pede para banco. E aqui a gente ainda se fez demagogia ainda, né? Aqui não, nós pagamos a dívida externa. Trocou uma dívida mais barata por uma dívida mais cara. Eu estou até agora que alguém me consiga explicar qual foi a lógica. O Lula devia ter sido caçado naquele momento, porque se a Dilma fez fraude fiscal, o que o Lula fez ao trocar a dívida externa por dívida interna é uma insanidade. E isso que foi feito. Então, criticar banco... Agora, vamos lá. O professor colocou ali a questão da Constituição Cidadã. Desculpa, essa Constituição ela é responsável pela maior parte dos nossos problemas. Ela foi montada em cima de uma ideia formada por engenheiros sociais, achando que para tu teres qualidade de vida, bem-estar social e uma série de coisas, basta escrever uma série de direitos e garantir no papel que está tudo resolvido. Esqueceram o principal, alguém está pagando. Para mim, a Constituição brasileira é um instrumento de pilhagem.
É um instrumento que tira dinheiro de quem produz e dá para quem não produz e, por consequência, cria incentivos perversos. Colocou no sistema previdenciário um monte de gente que não contribuía. Colocou, por exemplo? Pega, por exemplo, os trabalhadores rurais. Muita gente que não contribuiu 1 centavo com o sistema passou a receber. O Thiago Manfroy falou, por exemplo, da perda de direitos da questão da dependência. Tem que provar que tem dependência econômica. Peraí, vai ter pensão para o cara... Ela não tem dependência econômica e a gente tem que pagar. Vamos falar a verdade. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que aquele que está mantendo o sistema vai ter que pagar a pensão também para quem não é dependente, tá? Daquele que faleceu. Enfim, existe uma série... Existe uma série de problemas que faz com que o sistema fique distorcido. Muito bem. Tchau. Só para responder quanto à questão da pensão, eu vejo que você é casado, né? Hoje a sua esposa, automaticamente, ela tem direito à pensão. Basta comprovar ser casada com você. E eu acho isso um absurdo. Bom, então... ela tem fonte de renda própria e eu também tenho. Eu acho que esse é o grande centro da reforma da Previdência. Que país nós queremos? Um país justo, igualitário ou um país da velha república? Eu falei no encontro que nós estávamos, o Sarney, em 88, antes de ser promulgada a Constituição, ele foi à rádio, jornal e falou o seguinte, que com essa Constituição o país seria ingovernável. Porque ela realmente, ela faz o que tu falou, ela tira de quem tem mais e distribui para quem tem menos, as classes mais baixas da sociedade. Né? Os benefícios previdenciários são isso. É uma garantia de que as pessoas que têm uma situação mais vulnerável possam ter alguma garantia de sustentação. Então, realmente, eu vejo que, pelo teu discurso, eu vejo que o Sarney estava certo. Estava certo. É insustentável a discussão hoje, no ponto de vista de que sociedade a gente quer. A gente quer uma sociedade evoluída, uma sociedade, vamos usar exemplos aqui, Suécia, Dinamarca, chutando muito alto, né, porque dificilmente vamos chegar lá, ou a gente quer voltar para aquela sociedade de exploração, onde as pessoas ganhavam pouco, viviam na miserabilidade. Mas esses países aí fizeram reformas da Previdência, e nós não somos, o nível de aposentadoria desses países é mais alto que aqui. E nós, os Sinduspreves, não somos contra a reforma da Previdência, não essa. Essa nós somos totalmente contra. Essa reforma que está sendo proposta, a gente é contra. Agora, nós achamos que tem que ser feita uma reforma assim, que iguale o sistema. Todo mundo tem que ter a mesma previdência. Político, trabalhadores, empresários, isso a gente tem total acordo. Todo mundo tem que ter a mesma previdência, tem que ser uma previdência única, uma previdência solidária, não capitalizada. Capitalizada, a gente sabe que no futuro, hoje, a OIT, eu acho que saiu com um relatório recentemente, onde 18 países de 32 que fizeram reforma da Previdência e instituíram a capitalização, 18 já reverteram porque não tem condições de bancar. A Itália... Por quem foi feito o estudo? Pela OIT. Perfeito, tá, então está explicado. Tá. Bom, nós vamos duvidar da ONU, enfim. A Itália é o exemplo mais recente. A Itália criou a renda cidadã agora porque ela fez a reforma da Previdência com capitalização em 2004, não deu certo, criou uma geração inteira de miseráveis, idosos, uma geração inteira de idosos miseráveis e está tendo que instituir renda cidadã. Então, assim, que projeto de país a gente vê? A gente entende que tem que haver uma reforma da Previdência que atenda aos interesses da sociedade como um todo, né? Que distribua a riqueza do país de forma mais justa possível. Né? Agora, nós não podemos voltar ao que era o passado. Do passado, e você falou uma coisa aqui que para mim, desculpa, Camilo, o desconhecimento total da questão previdenciária. O FUNRural, que era o Fundo de Aposentadoria dos Trabalhadores Rurais, antes da reforma da Previdência, salvou o INPS da quebradeira. Por quê? Porque o governo militar tirou tanto dinheiro do caixa da Previdência que ele estava em insolvência. E o Fundo Rural foi juntado em 88 à Previdência Social, e aí você pode buscar os dados históricos disso, para fazer esse caixa, que era um caixa que estava lá, um caixa guardado e superavitário. Não, o que eu falei foi outra coisa. Eu falei que pessoas que não contribuíram foram agregadas ao sistema. Usou os exemplos rurais. Mas o rural contribui muito. Muitos que não contribuem foram agregados ao sistema. Não, eu discordo.
Na verdade, que ele não contribui, mas eu acho que se criou um benefício assistencial e é previsto. Não, pode falar o Paulo, porque o Atma falou duas vezes no primeiro bloco. Pode falar, pode falar agora, depois o Atma fala. Aliás, eu quero que o Atma depois refute os meus argumentos do início do bloco. O apresentador não esconde, o apresentador é claro nos seus posicionamentos. Eu tenho um posicionamento pró-reforma, mas eu ouço o outro lado e eu acho que é importante nós termos uma avaliação, obviamente, que permita o debate sobre os pontos de vista divergentes. Mas agora é com o Paulo. Eu quero dizer o seguinte, eu talvez tenha um viés aqui na mesa que, como economista, eu busco o equilíbrio. Eu busco o ótimo paretiano, o que é uma coisa difícil, mas tem que ser buscado. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. A Constituição de 88, né? Eu comentei aqui, eu acho que ela não tem mais, vamos dizer assim, aderência, né? À realidade do país. E não é de agora, é de um tempo para cá. Né? O que o país não tem mais condições orçamentárias de bancar. Vejam, nós estamos tendo uma série de elementos novos, quer dizer, a vida é dinâmica, as coisas mudam, as coisas não são perenes. Né? Se fez uma Constituição, né? E até aqui eu recebi uma espécie de, por tabela, né, uma responsabilidade social-democrata nisso, né? Mas nós temos que entender o seguinte, uma coisa é aquilo que é o ideal, outra coisa é aquilo que é possível. E a Constituição, ela tentou amalgamar o ideal dentro de uma situação de insustentabilidade. Hoje, se nós discutirmos o Brasil, certamente eu penso que a Constituição teria que revisar alguns pontos, porque essa mesma questão, por exemplo, do Estado tomar dinheiro nos bancos, ela se dá fundamentalmente, para o nosso telespectador entender, por 3 aspectos. Primeiro, despesa menor que receita, porque a despesa cresceu muito. Renúncia fiscal por subsídios, sejam de natureza sociais, seja de natureza produtivos. Então nós não podemos ficar discutindo se o problema é a esquerda ou é a direita. Aqui tem um problema de país e que nós temos que consertar. Acho que nós temos um compromisso de consertar. Por exemplo, tu vai Entendeu? cortar uma parte dos subsídios. É o que está discutindo a reforma da Previdência. Você vai discutir BPC quando nós temos um problema de desigualdade na questão da renda muito grande. Não pode ser. Eu não estou dizendo que não seja. Eu só estou dizendo o seguinte, se você fizer uma medida abrupta, por que o Plano Real teve relativo sucesso? Porque ele foi uma espécie de gradiente de transição. A URV, e eu acho que todos estão lembrados, né, foi vamos dizer assim, um aprimoramento de todas as experiências que nós tivemos anteriormente de combate à inflação. Com uma transição, tudo tem que ter transição, nada pode ser abrupto, porque nenhum sistema, nenhum organismo, o Estado, por exemplo, o organismo físico não resiste a uma mudança brusca de uma hora para outra, porque as coisas se desacomodam, o sistema é dinâmico, ele tem um sistema de entrada e saída, e isso tem uma questão de dinamismo. Agora, isto não é motivo para dizer assim, não podemos fazer a reforma e não... Não, nós precisamos. Aqui tem um dado concreto que eu trouxe, que é um dado do secretário da Previdência. O subsídio, ele se insere também em entidades hospitalares. Também. Vai cortar o subsídio eu estou dizendo o seguinte, subsídios produtivos e subsídios sociais. Produtivos são dados ao setor empresarial, com o objetivo o quê? De gerar uma receita onde não tinha. Bom, aí gera aquela discussão, o que vai se acontecer. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um exemplo muito benéfico de subsídios que foram dados, por exemplo, à GM. Eram para ser pagos em 20 anos, em 10 anos a GM devolveu. Por quê? Porque gerou uma condição. A situação de Gravataí mudou. Era um município pobre, dentro de um contexto, e hoje é um município que, posso dizer, rico, tem dinâmica, correto? Os subsídios sociais, você tem que ter subsídios sociais, tem uma grande massa, né, na linha de pobreza que não pode ser desassistida. São brasileiros, irmãos, são patriotas que nem nós não tiveram a sorte de ter isso. Agora, não significa dizer o seguinte, que isso seja simplesmente compensatório. Por exemplo, eu sou contra, e o PT, apontei para o Thiago, mas eu apontei errado, é para o PT, né, através do Frei Beto, foi um que abandonou o Bolsa Família porque ele fez uma crítica muito corajosa de que o Bolsa Família não podia ter e manter o seu caráter meramente compensatório. Ele tinha que ser emancipatório, ajudar até um determinado momento e dali o indivíduo, quando saía e vencia a linha da pobreza, conseguia condições para poder sair. Porque senão você fica sustentando as pessoas ad eterno. E quando você sustenta alguém ad eterno, você gera um desequilíbrio social que você tira de alguém que precisa para dar para alguém que poderia ter uma atitude. É claro que tem situações
específicas. Mas eu entendo o seguinte, o dinheiro que o Estado vai aos bancos é porque a despesa é menor que a receita, porque a renúncia fiscal, os subsídios hospitalares, produtivos, sociais, entendeu? E porque isso é engrossado pelo custo de rolagem da dívida, que são os juros, que entram no estoque. Então nós temos uma situação que é o cachorro tentando pegar a própria cola, para não dizer rabo, porque eu acho que nesse momento é um pouco agressivo. Mas é tarde, a cola, mas para rabo. rabo. Muito bem. Então o que nós temos que fazer? Achar um sistema de equilíbrio. E isso não é um sistema da direita, da esquerda, do centro, dos conservadores, dos liberais, dos marxistas, dos trotskistas, dos leninistas. Não! Isso é um sistema de interesse nacional. E eu entendo o seguinte, uma preocupação que eu tenho é que a reforma da Previdência, aí é uma questão de estratégia, e volto a dizer, ela é necessária, como em outros setores da vida nacional. Nós temos que fazer uma reforma política, uma reforma fiscal, que é a reforma do gasto, e uma reforma tributária. Não adianta querer fazer a reforma da receita sem pensar na despesa. Temos que fazer uma reforma da legislação política, nós temos que fazer várias reformas. Eu sou favorável que haja uma reforma da Previdência. Mas o que me preocupa é o seguinte, a questão da estratégia. É isso que eu gostaria de me debruçar. Não há como jogar na reforma da Previdência a bala de prata de que a economia vai reagir a partir da reforma da Previdência. Eu concordo, e o telespectador deve estar perguntando, que é o seguinte, a reforma da Previdência é um sinal positivo de expectativa para toda a sociedade que as coisas começam a ser mexidas. Mas ela não pode, no meu ponto de vista, aí um erro de estratégia, uma avaliação minha, de que ela seja a bala de prata para reformar a economia. Porque o que acontece? Nós estamos paralisados, esperando que a reforma da Previdência seja a grande reforma que vai mudar. E tem uma questão que eu concluo meu raciocínio dizendo o seguinte, esta reforma da Previdência tem um problema. Se eu depois quero fazer a reforma tributária, que é discutir o Pacto Federativo, que é isso que está proposto na sequência, como é que eu vou discutir PIS, COFINS e CSLL se eu definir e consagrar ela como imexíveis a partir da reforma da Previdência? Porque se eu tenho um problema de receita, eu não vou poder mexer. Ora, PIS, COFINS e CSLL já está demais na questão tributária para as empresas. Sim. Correto? Se eu consagro ela no interior da reforma da Previdência como algo imexível, vou usar a expressão do Magri, né? Eu não vou ter graus de liberdade para depois de uma reforma da tributária poder rever isso. Essa é a crítica que eu faço, porque se botou todas as fichas na reforma da Previdência. Acho que foi uma questão estrategicamente, vamos dizer assim, não pensada, porque eu não vou poder mexer nesses tributos que oneram hoje, qualquer microempresário paga, né, estes tributos, tá? Quer dizer, afeta a pequena empresa, tanto que o governo está implementando medidas microeconômicas para ver se consegue agilizar um pouco o campo do empreendedorismo para que as pessoas tenham uma resposta não compensatória, mas paralela ao desemprego. Não, eu gostaria que tu apresentasse seus argumentos, inclusive o que eu falei no início do bloco. Em primeiro lugar, assim, eu vejo que o professor Camilo, enfim, e depois volta para o nosso economista Paulo de Tarso, eles ficam um pouco, e o nosso apresentador, às vezes, assim, parece que vem uma necessidade, uma ânsia, uma raiva quando fala do PT. Não, a minha não falei do PT. Eles falam ficam culpando os brancos, é sempre a mesma choradeira. Deixa eu escutei. Que eu fui citado. A minha energia cívica não é contra ninguém. Então, eu falo no consenso. É de esquerda, é do PT, e depois fala que tem que ter um equilíbrio. Eu concordo plenamente. Nós temos que buscar o meio, né? Você tem, aristotelicamente, né, os vícios. Aquele que pratica o mal é um vício, aquele que sofre o mal também é um vício. Então eu gosto muito da concepção, né, da sabedoria do Paulo de Tarso, que busca a virtude, que busca o meio, né? Então, para um debate acontecer, não adianta marcar que é tudo PT, que nem foi um debate que aconteceu lá na Federação, né? O rapaz lá que era candidato a senador, era o Mário Berni, se eu não me engano, ele ficava nesse discurso PT, em cima do Paim. O Paim olhou para ele, e falou mal da poesia, falou mal, o cara não sei em que lugar que ficou, quer dizer, não é por aí. Eu acredito que se fez uma boa de uma reforma da Previdência para o serviço público, né, chamando empresários, chamando trabalhadores, chamando sindicatos, associações, tem que ser mais discutido, tem que ser mais conversado. Acho que o Paulo Tarso tem toda a razão. E a bancada do PSDB, no Senado, pelo menos, tem sido muito conscienciosa, muito sábia até nesse sentido de buscar o entendimento, a busca do entendimento.
porque fazendo isso, em 2003 começou-se uma reforma da Previdência, todos fizeram a reforma da Previdência, inclusive o governo Lula, Dilma, e em 2013 se regulamentou. A partir de 2013, né, nenhum servidor público federal, né, vai ganhar acima do teto, 5 mil, e hoje é 5.800 e alguma coisa. Em 2030, vai acabar esse déficit. Se resolveu esse problema, mas se resolveu conversando, discutindo. E é importante salientar que o senador Paim sempre se posicionou contra, inclusive, o governo, do governo Lula, de Dilma, nas questões que afetavam diretamente a classe trabalhadora e a questão quando se mexia nos direitos da classe trabalhadora. E, então, isso, eu acho que nós temos que chegar num ponto, professor Camilo, o senhor que é um produtor de opinião, eu sei a força que a gente tem em sala de aula, eu fui professor há muito tempo, eu também tinha quase essa cólera, né, naquela época, e hoje eu acho que quando a gente conhece um pouco mais... eu estou com 52 anos, né? Eu acho que ainda falta um, mas eu acho que a gente começa a compreender um pouco a situação de a gente conversar, porque somos todos irmãos, nós ainda não somos uma nação. Eu acho que a gente precisa defender, né? Porque temos que ter clareza que, obviamente, o pessoal do Milton Friedman, o Chicago Boys, a turma aí é mais no campo de ter o horizonte, a questão econômica, né? E existem os que estão mais para o lado keynesiano, né? Que busca o welfare state, o estado do bem-estar, né? A construção de que tem que ter pleno emprego, que tem que ter a questão da pleno emprego, proteção social generalizada, que com isso tem que ter um sistema educacional para todos e não ficar combatendo, destruindo a educação, e consumo em massa. Tendo pleno emprego, você tem consumo em massa. E isso se constrói numa tripartite: empregador, empregados e o Estado como mediador, né? Não adianta a gente sair aí, que eu escutei esses dias, né, o governo do Estado do Rio Grande do Sul vendendo o Estado, estamos vendendo o Estado, que o Estado está bem, na verdade o problema é o governo. Não, eu acho que não é bem assim. Então, a busca do equilíbrio é salutar. Eu acho que a forma de buscar o equilíbrio é buscar a reforma da tributária, mas a reforma tributária que mude essa lógica que hoje nós pagamos. Basicamente, todos estamos inseridos na lógica de um imposto regressivo, né? Então, eu acredito muito no imposto progressivo. Isso, inclusive, o governo aqui do município queria implantar um IPTU progressivo, né? Não deu muito certo ali, é que nem a história do imposto de renda. Fica até os 27,5%, depois não segue adiante. Então, o IPTU é um bom modelo. E outra, né, cá entre nós, eu acho que foi um grande ganho, uma coisa muito importante que aconteceu. Agora o Camilo vai levantar voo aqui quando eu falar que a melhor coisa que aconteceu no Brasil foi a CPMF. Porque a CPMF era um imposto progressivo e eu, particularmente, acho que tudo tinha que ser como a CPMF. Porque daí todos pagam tudo. Porque hoje, né, o cara que ganha R$800 vai comprar um botijão de gás, que é R$80, essa questão do imposto eu vejo da seguinte forma: eu tiro 10% do meu salário, que eu ganho 800 pila, 10%, para comprar um botijão de gás. O cara que ganha R$4.000, né, como economista sabe, a porcentagem vai diminuir. O cara que ganha lá 33 mil vai gastar 0,25 e vai pagar R$80 e vai comprar o botijão de gás. Então, esta lógica eu acho que deveria ser mudada e a gente tem que buscar o equilíbrio no sentido, né, de também não marcar politicamente essa questão, esse da esquerda, da direita. Acho que nós temos que ter posição, mas, sobretudo, nós temos que buscar para a gente não cair nessa armadilha. O que falta no Brasil hoje, como disse o Fernando Henrique esses dias numa entrevista, que o que falta é um líder carismático. É um líder, né, que gera confiança. Então precisamos. O Fernando Henrique está triste que não foi o Alckmin, mas o carismático escolhido. Vou ir para o intervalo e na volta, de novo, o Camilo volta depois do intervalo. Nós temos que fazer o intervalo e voltamos na sequência aqui com o Cruzando as Conversas. De volta com o Cruzando as Conversas na RDC TV. Vocês podem nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Não deixe de mandar a sua mensagem. E eu volto aqui com o apoio e o oferecimento da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Muito bem. Camilo, CPMF te provocou, mas eu gostaria que falasse um pouco, porque é assunto do bloco, já é um bloco final, um bloco de 9 minutos, curto. Mas eu gostaria, Camilo, que tu falasse um pouco sobre a questão que está sendo debatida, envolvendo
estados e municípios na reforma da Previdência? Também. Pode Também. aproveitar. Deixa eu só, pra falar. o professor Ottmar tentou aí me colocar uma pecha aí de raivoso contra o PT. Vamos deixar bem claro, o que me provocou indignação é que ele veio com um discurso contra os bancos, que a gente é refém deles, e eles tiveram 16 anos lá. E aí eu não vou ter oportunidade de cobrá-los, entendeu? Parece que o Brasil começou agora, o que eles nunca foram governo. Então, essas coisas que me deixam de fato louco, porque, poxa, é difícil ter uma conversa onde parece que o Brasil começou a partir de agora. Eu queria voltar um pouco antes na questão ali do Thiago, que é um ponto nevrálgico que difere o pensamento de vocês, né, e o pensamento da qual eu defendo. Vocês consideram que a Previdência é um instrumento de distribuição de riqueza. Eu tenho outro entendimento. Eu tenho entendimento que a Previdência ele é um instrumento de acumulação de poupança forçada para que a pessoa possa, no futuro, viver melhor. Por consequência, né, ele é um sistema que faz que... A lógica é que a pessoa que participa dele se beneficie dele. Instrumento de distribuição de riqueza, não existe nada melhor na face da Terra, não existe na história nenhum instrumento melhor do que o livre mercado e os processos de mercado. Todos os países que vocês relacionarem, que têm bom índice de qualidade de vida, que são ricos, pode pegar inclusive os escandinavos, pode pegar a Suécia, pode pegar a Finlândia, pode ir para a Austrália, pode ir para os Estados Unidos, pode pegar a Itália, todos eles entenderam que para poder fazer com que as pessoas tenham acesso à riqueza, tu tem que ter um mercado dinâmico e livre. Nenhum país do mundo ficou rico distribuindo riqueza antes de acumular riqueza. Isso tem que ficar muito claro. Eu desafio que me encontre um país que de forma sem coagir ninguém conseguiu acumular riqueza simplesmente por decreto, tirando de um e dando para o outro. Isto faz o seguinte, né? A gente tem que levar em consideração também que o sistema previdenciário, por consequência, tem que participar dele aqueles que contribuem com ele. E o Brasil tem, ao longo do tempo, criado alguns subterfúgios para fazer a conta fechar, porque este modelo não tem funcionado. O que tem acontecido? Além dos desconto previdenciário do empregado, existe a parte patronal, que é equivalente ao que ele recebe, normalmente na iniciativa privada 20% do salário. Porém, o governo tem, ao longo do tempo, colocado cada vez mais tributação em cima de toda a sociedade, inclusive de quem não participa do sistema. Eu tenho empresa há 21 anos, eu pagava um PIS e COFINS e uma contribuição social sobre lucro líquido numa dimensão muito menor do que é hoje, porque a conta não vai fechando, aí que o governo vai fazendo? Vai aumentando a tributação. O Fernando Henrique aumentou a tributação, Lula aumentou a tributação, Dilma Rousseff aumentou a tributação. O INSS patronal, por exemplo, das empresas que pagam sobre o faturamento bruto, e as empresas de tecnologia estão enquadradas nisso, partiu de 2,5%, foi para 4,5% em 2015, praticamente duplicou. Agora, isso é um sistema injusto, porque afinal de contas está chamando todo mundo para pagar, inclusive aqueles que não participam. Eu discordo, não é justo tu tirar riqueza de quem não está participando do sistema para dar para outros que participam do sistema, mas participam parcamente. Nada melhor do que o mercado para isso. Indo à tua questão, nós temos os estados e municípios com o mesmo problema fiscal. A gente precisa... tem prefeito que está desesperadamente tentando resolver o problema, que é dinheiro sobrando para poder fazer alguma coisa. O governo do estado está com o mesmo problema. Aqui o governo do estado não sabe o que fazer e precisa resolver o problema também. Então não tem sentido não fazer uma reforma ampla que inclua os demais entes federativos na reforma. Muito bem. Senhores, nós temos 4 minutos. Eu permiti que o Camilo falasse agora nesse bloco com um pouco mais de tempo, porque no primeiro bloco ele falou menos. Então eu gostaria de agradecer vocês 4 pela presença no programa. Eu vou dar 1 minuto para cada um encerrar a sua participação. Eu começo pelo professor Paulo de Tarso, aliás, a quem o meu amigo em comum com ele, o Ademir Bareta, manda um abraço. Eu acabei de ver uma mensagem que ele mandou. Obrigado, retribuo. Vamos lá, Paulo. Bom, eu entendo assim, evidentemente que aqui são entendimentos diferentes. Eu vou trazer aqui o caso que o Camilo cita da Escandinávia, onde na Suécia
os impostos representam 52%. A diferença é que lá os tributos sobre a capacidade de produzir são bem menores, é 22%. Então, há uma compensação. Há uma compensação em que o indivíduo tem a liberdade para produzir, mas ao mesmo tempo ele tem a responsabilidade no equilíbrio social. E o que significa dizer é que lá o mercado funciona do ponto de vista de porque há, vamos dizer assim, um estímulo do Estado a que isso aconteça, sem perder de vista o equilíbrio social que o sistema representa. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que sempre uma satisfação participar aqui do Cruza das Conversas. Acho que teríamos muito a discutir num outro programa. Deixo aqui a sugestão. Os 4 voltarão, tenho certeza. E quero dizer o seguinte, a reforma da Previdência é uma necessidade, agora precisamos achar o ponto de equilíbrio para que o país possa fazer desse processo o ponto de partida para uma retomada do crescimento. Da maneira em que estamos e da maneira como nos encontramos, não podemos vender as reformas, aliás, reforma nenhuma, como a única saída que pode ser. A minha preocupação é essa. Há um desdobramento claro na reforma tributária, se nós estabelecermos na reforma da Previdência o engessamento de tributos que, no meu ponto de vista, já deveriam deixar de existir há muito tempo. Mas essa crítica é uma crítica que não se ouve por aí, né? É a primeira vez que eu ouvi. É uma questão de avaliação sistêmica. Muito bem. Thiago Manfroy, muito obrigado. Eu vou encerrar agradecendo a todos. Eu acho que o professor Paulo aí falou muito bem, tá? Essa questão... Eu não sou candidato a nada. Não, mas eu acho que a fala busca aquilo que a gente entende, que é fazer uma discussão de projeto, né? De país, não só pelo viés liberal, nem pelo viés socialista, mas um projeto de país de desenvolvimento. Eu acho que é um erro a reforma da Previdência nesse momento, que nem nós falamos, ela é necessária, não essa que está aí, uma reforma que realmente atenda aos interesses da população. E o Otmar trouxe aqui a questão da reforma fiscal, que eu acho que ela deveria ser a prioritária do governo, porque com a reforma fiscal diminui o custo para o empresariado, né? A gente sabe que o único custo que o empresariado vai ter a menos na reforma da Previdência vai ser a questão da contribuição patronal, né? Vai deixar de contribuir sobre o seu faturamento, porque aí isso passa a ser atribuição exclusiva do empregado com a capitalização. Então, mas isso não vai gerar um empobrecimento das pessoas, não vai gerar consumo. Qual é o interesse nisso, né? Tu não vai mover a economia deixando de recolher previdência dos trabalhadores como empresário. Tu não vai gerar riqueza para o país fazendo isso. Tu vai concentrar a riqueza, na minha opinião, e eu acho que esse é o ponto central. A gente precisa mover a economia, gerar emprego, gerar consumo, para que essa roda comece a engrenar de novo e girar e fazer o país alavancar. Camilo Borne, muito obrigado também pela presença. Obrigado. Que pese, eu concordo com as ponderações do Paulo, mas eu gostaria só de lembrar que a Suécia ficou rica entre 1870 e 1930. Onde tinha livre mercado na veia e não tinha estado de bem-estar social. E é isso que eu disse. Não tem país que acumulou riqueza sem antes ter vivido longos períodos de livre mercado. Depois, acumulando riqueza, é que resolveram fazer bem-estar social e promover políticas de distribuição, mesmo que ineficientes. E mesmo esses países estão revisando muitas dessas políticas. Gostaria de agradecer aí pela oportunidade. Eu acho que, ao contrário do Thiago, eu acho que o meio termo é um problema entre socialistas e liberais. Eu acho que no meio está o intervencionismo. O intervencionismo é tão perigoso quanto o socialismo. E eu acredito piamente que a liberdade é que vai fazer com que a gente possa se desenvolver. Razão pela qual, não foi objeto do debate, eu defendo sim que a gente tenha um modelo de previdência baseada em depósitos individuais, que é um sistema de capitalização onde não se discute de quem é o dinheiro. Porque aí a gente não ia estar preocupado se ele se aposenta com 60, ele com 55, ele com 62. Como é na grande parte dos países do mundo que não necessariamente tem um sistema puro de capitalização, mas existe a ideia de poupança. Se a gente pegar, por exemplo, o Japão, a previdência, a pensão, é basicamente 30% do que ele ganhava na ativa. Mas como é que o japonês faz para viver? Porque o japonês tem a cultura da poupança. É assim que o americano faz, é assim que o inglês faz, porque existe uma cultura prévia de poupança. O Brasil não tem cultura alguma de poupança.
justamente porque a gente vende a ideia falaciosa que o Estado estará sempre ali, pronto para estender a mão, porque a gente tem uma Constituição que é bela, linda e maravilhosa, o que naturalmente isso não é verdade. Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a todos. Muito bem. Ótima task. Eu penso que os direitos, né, são, na verdade, o social e os deveres são o pagamento de tributos. E, nesse sentido, o Chile é o modelo de capitalização que está para ser colocado nesse país, que será um desastre, né, e nós vamos lutar, sim, para que isso não aconteça, porque não tem nada a ver com o Japão, vai ser desse modelo que hoje nós temos as pessoas idosas trabalhando como trabalhadores informais na rua, com 80 anos, existe um grande índice de suicídio, existe também uma população de rua muito grande no Chile por conta da capitalização. Mas isso seria um outro tema, eu penso que é um tema importantíssimo. Que bom se a gente pudéssemos falar sobre capitalização. Mas agradeço muito, né? Concordo com o Paulo de Tarso, concordo também com o Camilo, acho que a gente tem que colocar para fora, né, a ansiedade. Produzimos um milagre, Não, eu acho que tem que colocar essa ansiedade, né? Consenso. É muito importante porque nesse momento do país, se a gente não fizer isso, não sentar numa mesma mesa, se não vem o empresário, os trabalhadores, o governo, os políticos, as associações, nós não vamos chegar a lugar nenhum e nós vamos todos aqui ter aquela lógica que o Herbert de Souza Betinho dizia, os ricos cada vez vão ficar mais pobres, os pobres cada vez mais miseráveis e vamos ter uma legião de miseráveis. Quero muito agradecer o convite, né, em nome do nosso gabinete, em nome do nosso trabalho, e estamos à vossa disposição para continuarmos. Foi muito bom, né, conhecer os colegas e espero que os telespectadores também. Bom, eu gostaria de agradecer ao Camilo, ao Otmar, ao Paulo, ao Thiago e também ao Paulo Eduardo Martins pela participação hoje no Cruzando as Conversas, a todos que mandaram mensagem, não vai ser possível ler tudo. Claro que nós vamos voltar em outras oportunidades para falar sobre capitalização, para falar sobre modelos internacionais que podem servir de inspiração para nós, e até faço uma provocação aqui. Todo mundo que eu conheço que vai para o Chile volta com boas impressões do país. Até parece... Não, é uma provocação que eu faço. Até parece que é de lá que vêm os imigrantes como vem da Venezuela. A Bachelet foi uma excelente presidente. Ela resolveu o problema. Muito bem. Nós voltamos amanhã para continuar falando sobre questões econômicas daí relacionadas ao Estado. Nós vamos ter também entrevista com a Simone Leite, que é a presidente da Federação, e um debate também sobre a ida do governador ao Chile. Até amanhã, boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.